a gente sofreu um tanto. A gente filmou tudo em 5 dias ou 6 dias e passou 2 meses tentando corrigir as imagens. Então, mesmo com todos esses cuidados, é bastante complexo o processo. Por isso que a questão do monitoramento ou monitoração, ela é importantíssima, não é? O que aconteceu foi que eu acabei, durante esse processo, chegando a algumas conclusões. Olha, como é que eu vou monitorar isso? Olha, o melhor jeito de monitorar com as ferramentas que eu tinha... Ops, aqui tem um microfone. É usar a imagem anaglífica. Sobre essa história do anaglífico, umas pessoas me perguntam, mas Hélio, é anáglifo ou é anaglífico? Então, aí eu fui olhar lá no Aurélio, o anáglifo é um substantivo masculino, né? E o anaglífico é o adjetivo. Então, eu falo o anáglifo, é esse negócio lá, né? As duas imagens sobrepostas com filtragens diferentes, e o anaglífico é quando eu vou me referir, vou dar uma qualificação para a imagem, né? Essas imagens anaglíficas, elas podem ser obtidas de várias formas. Então, elas estão sendo feitas para visualização de um óculos que tem uma filtragem cromática, né? Quer dizer, o que um olho vê, o outro não pode ver. Então, essa é uma técnica muito antiga. Uma imagem recebe uma filtragem de uma cor complementar e a outra a filtragem da cor principal. Então, você pega lá a estrela das cores, né, da teoria da cor, coloca vermelho de um lado e o que não for vermelho do outro. Então, o que não for vermelho é ciano, ou verde e azul, né? Você pode fazer isso também com amarelo e com azul, você pode fazer isso com magenta e o verde. O mais comum é fazer com vermelho e o azul, vermelho e o ciano, que é o mais... não tem patente isso aqui, entendeu? Esse do amarelo e do azul tem patente, aí complica a vida de todo mundo, entendeu? Então, que é o color code que os caras usaram para fazer a transmissão de propaganda do Super Bowl e tal. Para quem tem condições de fazer, faz. Eu usei isso aqui. E aí, a imagem anaglífica, ela é o resultado da fusão dessas duas. Só que quando funde, as coisas aparecem de um jeito um pouco diferente. Quer dizer, o que é esquerdo está lá filtrado pelo vermelho, o que é direito está lá filtrado pelo ciano. Só que você vai procurar, poxa, mas cadê o vermelho todo aqui? Então, vamos fazer uma pequena análise. Perdão, antes da análise, dizer que esse anáglifo ele pode ser colorido também, não precisa ser preto e branco, certo? Então vocês podem pôr o óculos, aí vocês vão ver, vocês viram no começo da apresentação que a gente tinha também a imagem colorida, não é? Só que o colorido não é legal para fazer monitoramento, eu não gosto, eu prefiro esse preto e branco, eu fico atento às cores e só às cores que dizem respeito à paralaxe, não é? Bem, o anáglifo colorido é um caos. Eu ia até demonstrar aqui, mas não vai dar tempo, eu vou passar direto. Mas imagine um objeto vermelho, não é, na cena, e aí você vai filtrar ele com vermelho, ele vai ficar existente, ou seja, ele fica branco, e aí você filtra ele com verde e azul e ele fica preto. Aí esse objeto vermelho num olho está preto e no outro está branco. E aí o cérebro fala, pera, mas não existe no olho, existe no outro, como é que é essa história? Eu não estou entendendo. E aí dá problema, a gente chama isso de rivalidade retiniana. Enfim, quando você faz esse tipo de ajuste colorido, você tem que fazer umas dopagens. Então, se o objeto é vermelho, ele tem que receber uma dopadinha de verde lá. Aí assim, a cor que você vai ver nunca é a cor que realmente está rolando lá na natureza, e o anáglifo é uma outra arte cromática, entende? Não tem nada a ver com a reprodução das cores da natureza, ou algo parecido que possa existir, se é que existe. Então é outra coisa, é uma outra forma de você representar um mundo colorido do jeito anaglífico, tá certo? Bom, o que é uma imagem anaglífica? Ela é isso aí, quer dizer, esquerdo está vermelho, direito está ciano. Eu coloquei essa imagem aí para vocês perceberem que o lado esquerdo aparece na imagem do lado direito. Quer dizer, a imagem referente ao olho esquerdo aparece do lado direito. A imagem referente ao olho direito aparece do lado esquerdo. Bom, quando eu junto as duas, né, quando eu junto as duas paradas aí, eu vou observar que aqui
não é? Vocês veem que tem uma mancha ciano, certo? Agora você tem que tirar o óculos, senão vocês não vão entender o que eu vou falar. Isso aí vocês vão ficar vendo 3D aqui e não vão entender mesmo. Então, poxa, mas do lado direito não tinha que estar a imagem do lado esquerdo? Como é que ela está com sombra ciano? Né? É porque a imagem do objeto é preta, ela é escura. E aí ela aparece ciano na sobreposição. Tá certo? A imagem clara, então assim, tem uma regrinha. Imagem clara, né? Eu chamei aqui de objeto claro, para facilitar as coisas. O objeto claro no fundo escuro, ele fica vermelho, o que foi filtrado com vermelho para o lado esquerdo. Agora, o objeto escuro em fundo claro, que foi filtrado com vermelho, ele aparece ciano. Então isso a gente acaba se acostumando, não é? Do outro lado aqui, né, você vê que a imagem do lado direito aparece em vermelho. Mas, pô, não foi filtrado com ciano? Foi, mas na hora da sobreposição, é um objeto preto, no fundo claro, ele vai aparecer sem luz. Sem luz, no caso do vermelho, significa, no caso do ciano, significa vermelho. E o inverso do outro lado. Será que deu para entender? Não, né? É que eu vou ter que andar rápido aqui, senão não vou conseguir falar metade do que eu tinha que falar. Mas enfim, se você treinar bastante, né, olhar essas imagens, você consegue usá-las como uma ferramenta. Eu confesso que isso foi assim, o resultado do processo. Eu sei, mas como é que é esse negócio aqui? Aí eu fui estudar, olha só. E a gente usou essa referência para fazer todos os ajustes, né? Aí os meninos que estavam fazendo os ajustes lá no laboratório também falam, o objeto escuro fica ciano do lado esquerdo, não vai confundir as coisas e tal. Aí a gente conseguiu se entender melhor e fazer. Mas nesse caso aqui dá para perceber uma outra coisa, que é uma consequência. Como é que eu vou perceber então que essa imagem tem paralaxe negativa, zero, positiva é do fundo, né? Então, vocês veem que essa imagem, um pouquinho diferente daquela outra anterior que eu mostrei, ela tem uma rotação, né? Vocês estão percebendo? Ela roda um pouco. Vejam sem o óculos, por favor. Vejam sem o óculos. Porque com o óculos vai dar uma ziquezira de novo, né? Então, tem uma rotação. O fundo lá mexe para um lado e a frente para outro aqui. Então, isso cruza. Então, tem um cruzamento. Deu para perceber, né? Espero que sim. Como é que eu analiso, então, uma imagem dessa para saber onde é que está Bom, paralaxe zero vocês já sacaram, né? Que é quando as duas imagens estão sobrepostas. Não tem sombra vermelha nem azul em lugar nenhum. Elas estão sobrepostas. No caso aqui, nós temos que na frente nós temos a paralaxe negativa. A paralaxe negativa é aquela que sai para fora da tela, né? Não sai para fora porque tem o limite do quadro, enfim, né? O limite do quadro ele é um parâmetro que o olho usa para se entender melhor com a situação aqui. Agora, essa sombrinha vermelha que está aqui, olha, é um objeto claro que gerou uma sombra vermelha num fundo escuro. Então isso é do lado esquerdo, tá certo? A outra aqui tem uma sombra ciano que foi gerada por um objeto claro também no fundo escuro. Então isso aqui é o lado direito. Bom, então o lado direito está para a esquerda e o lado esquerdo está para a direita. Paralaxe negativa, muito bem. Eu tenho que envesgar aqui o olho para conseguir ver. Lá no fundo acontece o contrário, só que aqui é um objeto escuro. Vamos olhar aqui, esse galinho aqui, está dando para ver aqui o galinho, né? Tem uma sombra vermelha, só que esse objeto aqui é um objeto escuro. Poxa, objeto escuro gerando, num fundo branco, gerando uma sombra vermelha, não foi filtrado pelo filtro vermelho, foi filtrado pelo filtro ciano. Portanto, é a imagem do lado direito, tá certo? E está invertido, ele está do lado que devia estar, do lado esquerdo. Então, ali eu tenho uma inversão de paralaxe. De novo, é uma forma de a gente olhar essa imagem com um pouquinho de treino e perceber essas circunstâncias.